pensa mais do que a gente vive. A gente sempre começa o dia cheio de boas intenções, faz planejamento, vê todas as tarefas, mas no final a gente se sente cansado com a sensação de que não rendeu nada. Isso acontece porque a gente pensa mais do que a gente vive. E eu já vivi isso por muito tempo e de vez em quando ainda acontece. Esses dias para trás, eu acordei de madrugada com a minha cabeça, meu tico-teco, me lembrando que eu tinha que tirar a carne do congelador para o dia seguinte. Esse excesso de pensamentos por muito tempo me atrapalhou a descansar. Então eu deitava e ficava com a mente ali, vários pensamentos pairando sobre a minha cabeça, e eu não conseguia desligar, eu não conseguia descansar e também não conseguia focar no que eu precisava ao longo do dia. E é mais interessante ainda pensar que quanto mais você tenta ter controle dos teus pensamentos, mais você vai pensar e menos você vai ter controle. Eu aprendi isso na terapia. A minha psicóloga fala muito sobre isso, de que a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Não tem como eu parar de pensar. Eu posso fazer com que esse excesso de pensamentos seja administrado. Eu consigo gerenciar isso para não me atrapalhar, para não me afetar. Mas eu não consigo me privar de pensar. Isso é algo natural do nosso cérebro. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres que o tempo todo tá tendo ideias, pensando em resolução de problemas, e tentar controlar isso só nos leva para um ciclo infinito que a gente nunca vai conseguir sair dele. Eu aprendi isso da pior maneira possível. E quando eu alimentava os meus pensamentos, eu me sentia ainda pior, porque cada pensamento que vinha, eu estava alimentando esses pensamentos, sejam positivos ou negativos. E eu fui aprendendo com o tempo que esse gastar a minha energia alimentando cada pensamento que entrava só me atrapalhava, só me deixava mais ansiosa, só me deixava com instabilidade emocional, porque quando eu pensava no meu sonho, eu ficava feliz. Quando eu pensava quanto tempo iria demorar para realizar aquele sonho, eu ficava triste e frustrado. Então, esse papo de pensamentos, ele veio a partir de uma experiência muito pessoal e também porque a maior parte das pessoas hoje tem uma grande dificuldade de controlar os pensamentos. E essa dificuldade, ela acontece pela quantidade de estímulos que nós recebemos. Uma revista, né, da Nature, uma pesquisa publicada nessa revista, se eu não me engano, em 2020, mostra que nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia. Vocês têm noção da quantidade de imagina se a gente vai prestar atenção em cada pensamento. Imagina se a gente for dar valor a cada pensamento. E, além disso, se a gente for querer guardar na nossa memória, na nossa cabeça, tudo aquilo que se passa no nosso dia. Ideias, lembretes, emoções, planos, ou que seja alguns outros brainstorms da vida, né? É muito importante a gente ter essa consciência, porque quando a gente percebe, cara, meu cérebro não foi feito para guardar esse tanto de informação dessa forma, eu percebo que a melhor solução é buscar um meio de externalizar esses pensamentos. Quando você externaliza os pensamentos, milhares de coisas acontecem. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu passei a externalizar os meus pensamentos, poderia ser coisa muito básica. Então, desde um sonho a uma tarefa, a uma ideia, eu comecei a ser uma pessoa mais criativa, porque eu tinha tudo num caderninho. Então, hoje eu tenho esse caderninho aqui que ele fica só, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Ele fica só com ideias que eu quero transformar em algum vídeo, principalmente agora para o YouTube, que eu quero transformar em alguma newsletter. Então eu coloco tudo aqui, porque o tempo inteiro eu tenho um contato com alguma coisa que me traz ideia. E eu não externalizava isso. E isso ficava virando uma bola de neve na minha cabeça. Eu não conseguia me concentrar, me sentia ansiosa e agitada pela quantidade de ideias que estavam rodopiando pela minha cabeça e no final não colocava nenhuma das ideias em prática. Então, hoje eu consigo administrar muito mais essa parte criativa do meu cérebro, porque eu coloco para fora, em algum momento eu vou lá, revejo esse caderninho, levo esse caderninho comigo onde eu for, onde eu não puder levar, eu anoto no bloco de notas do telefone, se for ideia de conteúdo, eu passo exclusivamente para esse caderninho.
E é muito legal perceber essa melhora de criatividade, porque eu comecei a pensar com mais clareza e de forma mais estratégica. Então, tudo que tem nesse caderninho é para virar algum tipo de conteúdo. Se não for, eu não anoto. Se for, por exemplo, alguma emoção, eu deixo anotado nesse bloquinho de notas do celular, ou tenho um caderno específico para anotar pensamentos de forma geral, porque eu consigo eliminar também todo o ruído externo, sabe? Todo o ruído que está chegando até o meu cérebro e me atrapalhando a focar. A nossa memória de trabalho, ela precisa ser otimizada. Então, se eu fico armazenando essas informações, em algum momento o meu cérebro ele de fato vai travar e a minha memória de trabalho, a minha memória operacional que eu preciso usar aqui quando eu estou realizando tarefas, não vai funcionar direito. E isso também vai envolver raciocínio, pensamento crítico, né, que é essa ligação aqui entre raciocínio, toda essa parte de tomada de decisão vai ser prejudicada, toda a parte de consolidação do que eu estudar, de alguma coisa que eu quero me lembrar de um livro que não necessariamente é um estudo, mas que eu gostaria de armazenar na minha memória. Então, otimizar esse processo de pensamentos faz com que você seja uma pessoa até mais intencional, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais focada. Várias vezes acontece comigo de estar aqui trabalhando e ter uma ideia. O que eu costumo fazer e recomendo muito. Eu tenho vários desses papeizinhos aqui que fica na minha mesa, é um bloquinho da Chamex, você acha na Amazon, eu vou deixar o link. E esse bloquinho, ele me ajuda muito, porque, por exemplo, aqui já tem uma anotação aqui para eu poder rever e colocar isso como anotação que tem aqui é para virar uma tarefa. Então, ela não é uma ideia, ela já virou uma ação que eu preciso executar, preciso colocar no meu planner. Então, dependendo do que eu anoto, por exemplo, aqui tem várias coisas, tem ideias, tem ações, né, que vão virar metas, enfim, tarefas. Aqui já tem frases, então eu anoto tudo, 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 porque isso me ajuda a prestar atenção no que eu estou fazendo no momento. Então, veio um negócio de pensamento, eu pego a folhinha e anoto, e depois eu determino um período para rever essas anotações. Então, são 3 passos que eu comecei a fazer para ser uma pessoa mais intencional. Então, a primeira ação que eu incluí na minha rotina foi escrever tudo: preocupação, lembrete, ideia, emoção, alguma situação que me deixou chateada, alguma coisa que eu preciso resolver. Eu anoto tudo, tá tudo externalizado, para que o meu cérebro ele tenha espaço de processamento. O nosso cérebro funciona como se fosse um computador. Quando o armazenamento desse computador está cheio, ele vai travar. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. É como se tivesse uma memória RAM que a gente precisa cuidar muito bem dela para ela funcionar direitinho. Então, a primeira atitude que eu tive, né, de incluir na minha rotina foi essa ação de escrever tudo. Aí você pode ter um caderninho para você escrever tudo, você sabe que aqui só vai estar, é um bloco de despejo. Esse bloquinho aqui que eu uso é o meu bloco de despejo. Tudo que passa pela minha cabeça no momento que eu estou aqui no meu escritório entra para esse bloquinho do despejo, depois eu revejo, aí vem para uma próxima ação que eu também acho muito legal. A segunda ação é entender que nem todo pensamento vai virar uma tarefa. E tá tudo bem, às vezes foi só um pensamento que veio sobre algo que aconteceu com você, que você precisava se desapegar desse pensamento, e ele está anotado ali, mas ele vai ser descartado. Então, ter essa consciência de que nem todo pensamento precisa ser produtivo é extremamente libertador para a nossa produtividade, para o nosso foco, para a nossa emoção. Então é importante ter essa clareza. Você não vai ter um bloco do despejo que só vai ter coisa produtiva, vai ter coisa inútil aqui também. E o último passo, que para mim é muito importante, então aqui nós estamos falando de 3 passos para ter um maior controle, né, do seu foco, da sua memória, do seu processamento, né, do seu cérebro, é ter momentos específicos para pensar. Então, eu vou pegar esse bloquinho aqui em algum momento da minha semana, do meu dia, especificamente focada em pensar. Então, eu vou anotar aqui o que tem na minha cabeça, o que tem o que está passando na minha cabeça, o que se passou pela minha cabeça durante essa semana. Eu vou rever tudo que eu anotei aqui. E é bem legal porque você pode separar em colunas também. Então, eu posso separar pensamento que vai virar ação, pensamento que só está ligado a uma emoção que eu preciso rever e o pensamento que vai ser descartado.
Então eu consigo, colocar em caixinhas cada pensamento para poder gerenciar melhor essa parte da minha vida. Talvez esse seja o seu ponto de partida. A prática da escrita, né, que está muito ligado também a essa externalização de pensamentos, né, a externalizar tudo isso, é bem legal porque te proporciona exatamente esse momento de colocar seus pensamentos para fora e externalizar para esvaziar a sua cabeça e ela conseguir usar esse espaço para processar aquilo que é importante para o seu dia e para o seu momento atual. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo feito sem roteiros. Eu tive apenas alguns tópicos porque eu montei um roteiro e falei, não, eu preciso fazer de uma outra maneira. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Espero te ver por aqui mais vezes, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.